O método é assim, ele é realmente, a palavra é revolucionária, porque nós tiramos o paciente da cirurgia. Pode estar no centro cirúrgico e você começa o tratamento e com o passar do tempo você vai vendo que, ótimo, deu tudo certo. Então, a causa, às vezes, a causa dessa hérnia, ela geralmente está no pé, como eu falo, costumo bater na tecla, mas também ela está numa escoliose, numa escoliose na lombar. Ela está numa hiperlordose, né, que aumenta a curva da lombar. Então, ela aumenta a curva, diminui o espaço entre um carretel e outro, pressiona o disco e ocorre a hérnia, né? Ela também está numa degeneração com o passar do tempo. Independente da idade, gente, quando a gente fala em degeneração, geralmente nos leva a pensar... Que está mais velho, né? Mais velho. Não é bem assim. A degeneração, os osteofitos, bicos de papagaio, popularmente, eles podem acontecer em qualquer fase da nossa vida. E também a degeneração, ela diminui o espaço, né, a altura dessa vértebra, e ele também comprime o disco e provoca uma hérnia, né? Essa hérnia aqui. O que se faz? Na cirurgia nós já falamos, né, que a minha pouca experiência de cirurgia, claro, eu não sou cirurgiã, eu sou físio, mas o que eu tenho acompanhado nesses anos todos é que se corta, né? Chega aqui, a grosso modo falando, vem o bisturi aqui, cortou, às vezes se retira tanta parte do disco que é colocado parafuso, vários parafusos para daí segurar, para fazer a função do disco, é colocado parafusos bilaterais, né? Geralmente eles nunca estão sozinhos, são 2 nas vértebras, 8, 6, 4. Eu já tive problema, paciente com 30 e tantos parafusos também, associado à hérnia, degeneração, aí tinha uma série de coisas, sabe? Não era só a hérnia, né? Então, ele vem, ele corta e ele diminui ainda mais esse disco, ele já está fragilizado, então nós diminuímos ainda mais e aí começa o desabamento maior em cima desse pouco disco, desse amortecedor que sobrou, ele começa a desabar aqui, né? Então, uma coluna assim, ela pode ter a causa que for, mas ela está com uma hérnia. Ela vem para a clínica, a paciente vem, eu vou primeiro investigar a causa. O que é? É uma escoliose, é uma cifose, é um pé chato, é um pé plano, é uma má postura. O que está acontecendo? Nós vamos trabalhar na causa e não na hérnia. Perfeito. Nós vamos trabalhar na causa. Chato, vai tentar fazer com que o pé fique mais isso. O tratamento... Palmilha é isso ou não? Palmilha, sim. Palmilha é um coadjuvante, eu costumo dizer. São exercícios, são o próprio método que orienta, né, os exercícios no pé. Porque o método Brandini, ele não trata a coluna. Não, eu vou lá, a hérnia está aqui, opa, é a coluna. Não. O método Brandini, ele trata o corpo, ele trata o indivíduo no seu todo. É lá do pé até a última vértebra cervical, que está segurando nossa cabeça lá, a C1, né, que nós temos 33 no total, né? São divididas em 3, cervical, dorsal e lombar. Então, o paciente é visto como um todo. Eu não posso tratar só a coluna. Essa coluna, ela pertence para um tronco, esse tronco tem membros, né? Esse membro, tronco, ele tem cabeça, então nós temos que ver o paciente no todo. Nesse tratamento, o que acontece? Acontece uma coisa muito simples e complicada, essencial, né? Mas é a solução do problema. Nós aumentamos
o espaço entre uma vértebra e outra. Nós aumentamos esse espaço, estamos dando folga para esse disco e ele reabsorve. Essa hérnia, ela volta para o seu contorno. Ela desinflama. Como é que você aumenta o espaço? A própria conduta, os os exercícios que foram desenvolvidos são para isso. Os exercícios utilizados no método, eles são diferentes de tudo o que se tem na fisioterapia. São exercícios lentos, são exercícios centralizados, mais para o centro do corpo do que para os extremos, né? E são exercícios tranquilos que a pessoa, tanto o jovem como o adulto, como o idoso, qualquer pessoa realiza. Então, a técnica, na verdade, o método, ele foi desenvolvido dentro de uma terapêutica. Ele tem uma conduta fisioterapêutica diferenciada. Ele tem movimentos baseado em cinésio, né, nas alavancas, nos braços de alavancas que nós temos. Às vezes eu falo em braço de alavanca e tal, o pessoal se assusta e diz, mas você está parecendo que é falando mecânica, catraca e tudo mais. Não, nós somos assim mesmo. Engrenagem, né? São os braços de alavancas diminuídos, né? Quanto mais próximo do centro, melhor. Eu não posso tá alongando, porque a dor é na perna. Assim, a grosso modo falando, Camila, como a gente estava, né, dando exemplo da lateral, a dor na lateral da perna, eu não posso alongar essa perna, esse membro, alongar, botar um elástico, uma borracha lá e alongar na tentativa de diminuir essa dor. Eu vou muitas vezes aumentar essa dor. Alongando. Sem atenção, de qualquer jeito. O alongamento, ele vem com o passar do tempo, com a melhora do paciente. Sem forçar. Ele respeita a anatomia e a fisiologia, né? E ele tenta recuperar o mais próximo do normal, voltar realmente a pessoa à atividade trabalho, atividade social, o lazer e a alegria. Claro.